Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E a partir desse momento nós estaremos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bubble. E seguindo a nossa última aula que nós aprendemos a criar uma cartela de sorteio de bingo, nós vamos trabalhar hoje com custom states, transformando eles em lista de uma maneira diferente do que a gente está habituado quando a gente cria um custom state e marca a checkbox lá, tá? A gente vai utilizar essa maneira hoje, vai aprender essa maneira hoje com o custom state, mas com variáveis em cima. E a gente vai seguir essa linha da nossa última aula, que a gente aprendeu a cartela de sorteio. Nós vamos ter exemplos práticos de como a gente cria esse custom state em lista de uma maneira sequencial dos números, tá? De uma maneira aleatória e de como a gente pode estar fazendo o controle visual dos números sorteados num aplicativo desse, tá bom? Então, vamos embora lá para mais uma aula de Bubble, de plataforma no Code, aqui no canal da Rincão Informática Academy no YouTube. Para começar essa aula, nós vamos aqui na página criar um custom state, tá? Vou chamar ele de sorteio. E apesar de ser números, ele vai ser do tipo texto, tá? E o valor default dele, nesse primeiro exemplo, eu vou popular manualmente. Como? Com a variável, parâmetro de vírgula de separação dos números. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Eu vou separar os números assim, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos fazer até o 20. Ok? Vou inserir um grupo aqui, ó. Tá? Vai ser grupo, exemplo, sorteio 1. Tá? O layout dele vai ser coluna mesmo. Eu vou colocar o tamanho mínimo dele de 350 por 260. Tá? Vou dar uma margem aqui de 10 daqui do nosso título. Dentro dele eu vou inserir um texto. Tá? Vai ser exemplo 1, né? Sorteio 1. Certo? Esse texto aqui a gente tira o tamanho fixo dele para ele pegar o grupo todo aqui, ó. Vamos centralizar ele. Tira a formatação, centraliza vertical e horizontal. Põe a fonte na cor branca e põe o fundo, o background dele de preto. Pronto. E o grupo eu vou jogar uma borda nele aqui também, tá? Cor sólida. Pronto, aí a gente identifica ele. Agora aqui, deixa eu ver o tamanho desse texto. Vou deixar com 25. Isso. Vou inserir um repeat grupo dentro desse grupo aqui, ó. Repeat grupo, sorteio, exemplo 1, tá? Tira a marcação aqui, ó, para ele se adequar aqui dentro e aqui também, ó, 0, tá? E nós vamos ter aqui, a gente não tem 20 números que a gente colocou manualmente no nosso custom state, tá? Então nós teremos aqui 5 linhas, 4 linhas, 5 linhas e 4 colunas, totalizando os 20 números, tá? Eu vou colocar o separador aqui na cor branca, ó. Preto não, na cor branca.
o separador, tá? Vou colocar com espessura de 2 e vou inserir um plano de fundo aqui no grupo de um background preto também, certo? Dentro dele aqui eu vou colocar um texto. Antes de eu colocar o texto, eu vou discriminar o conteúdo do Repeating Group, tá? Vai ser o seguinte. A gente vai puxar... ele vai ser... Cadê o Repeating? Deixa eu ver aqui. Vai ser do tipo texto, né? Não, ele não vai ser do tipo texto, ele vai ser do tipo number, porque a gente vai tratar com números, tá? E a gente vai dar um data source no... Cadê aqui o custom state? Deixa eu puxar a página aqui. Controle sorteios, o custom state sorteio, tá? A gente vai dar um split by. Qual vai ser o separador? Vai ser vírgula, porque a gente não usou para colocar manualmente lá, popular em sequencial de 1 a 20, não usou o vírgula como separador. Então a gente vai, o separador de texto aqui vai ser o vírgula, certo? E a gente vai dar um each item convert to number. Pronto, esse vai ser o conteúdo desse repeat grupo. Porque aí a gente consegue popular ele, o set state dele aqui em lista sequencial, tá? Vamos olhar na prática como é que é isso. Aí a gente entra com o texto aqui, certo? Eu vou colocar esse texto aqui no tamanho de 25 por 25. Tá bom. Só que o que eu tenho que fazer aqui? Ele vai ser current cells number, que a gente quer que apareçam os números aqui, certo? E eu vou dar um roundness dele aqui de 100%, para ele ficar totalmente arredondado, tá? E deixa eu ver aqui o que eu preciso fazer. Vou ter que fixar eles aqui, ó. Aqui e aqui. Pronto, aí eu vou centralizar ele, né? E o repeat grupo aqui, eu vou colocar ele centralizado aqui também, ó. Aí o número 10. Pronto, o número desceu para o centro aqui, ó. Eu vou aumentar para 30. 30 por 30. Isso, tá bom esse tamanho. Vou colocar o texto na cor preta. E o plano de fundo do texto na cor branca. Ó. Acho que a gente já consegue ver. Vamos visualizar aqui. Ó, tá vendo? Já estão todos os números aqui. Deixa eu só centralizar ele, né? Centraliza, dá uma borda. Deixa eu ver o tamanho 18 se fica muito grande aqui. Pronto, perfeito. A gente já conseguiu o primeiro exemplo de fazer um set state, né? Um custom state, na verdade, em lista sequencial. Tá? A gente populou manualmente, a gente conseguiu jogar na sequência aqui. Beleza? Então a gente tem o primeiro exemplo dessa aula hoje. Deixa eu só tirar a depuração aqui da página, que não vai ser necessário. Fica melhor para a gente visualizar. Vamos para o segundo exemplo da aula, que a gente faz isso aqui e puxa ele de forma randômica, tá? Para que venham os números aleatórios aqui. Tá? Uma maneira de a gente criar uma cartela também. Além da que a gente aprendeu na aula anterior. Para a gente criar, para que ele apareça de forma randômica aqui, é simples também, ó. Vamos pegar esse grupo aqui, né? Deixa eu pegar esse repetir grupo, vou colocar aqui uma margem nele de 10 para separar. Pronto. Aí eu seleciono o grupo, vou dar um Ctrl D nele, tá? Vou copiar os dois aqui. Vou selecionar os dois, na verdade.
Vou agrupar eles. E esse grupo aqui, grupo sorteio. Vou deixar ele do tipo linha, para ficar um do lado do outro. E vou tirar a marcação aqui de fixação. Pronto, aí fica um do lado do outro, né? Desmarca. Nossa, cara, que bug. Eu vou colocar aqui para separar, ó. Pronto, assim. Vai entrar mais um aqui, tá? Que é o terceiro exemplo que a gente vai aprender, mas a gente usa esse aqui agora, certo? Então esse aqui, ó, vai ser o sorteio 2, exemplo 2. Já tá pronto, tá vendo? Repite em grupo, exemplo 2. E a gente vai mudar aqui o seguinte, ó. Depois do split by, a gente vem com sorted. Cadê? Sorted. E marca aqui, ó, randomized list. Só isso que a gente vai adicionar, ó. Dentro da gente puxar o parâmetro no repetir grupo desse custom state em lista. Olha só acontecendo como é que fica. Números randômicos, ó. Vou usar o refresh de página para poder gerar outro, tá? Ó, tá vendo? Ele não está seguindo nenhuma ordem, ele está mandando aleatório, randomicamente. Então aí a gente vê esse segundo exemplo aqui hoje, né? E como a gente pode trabalhar com isso. Mudei o 2 aqui para a gente identificar. Vamos agora para o terceiro e último exemplo dessa aula hoje, tá bom, pessoal? Vou pegar esse primeiro grupo, tá? Vou jogar um custom state dentro dele. Vai se chamar números selecionados. Vai ser do tipo number, tá? E vai ser uma lista. Beleza? Tá? Agora nós vamos entrar com o fluxo do workflow desse state aqui, tá? Vocês vão entender. A gente já fez em outras aulas aí, conforme a gente for desenvolver a aula aqui, vocês vão lembrar na memória de vocês que já assistiu as outras aulas em outro exemplo. Eu vou pegar esse texto aqui, tá? Que é os números, né? Vou duplicar ele. Vou copiar. Primeiro eu vou renomear isso aqui. Texto number select. Pronto. Vou chamar ele assim, tá? Aí eu vou copiar ele. Vou dar um paste aqui, né? Vai ser texto number inselect, tá? Vou chamar assim. Unselect, na verdade, né? Unselect, eu acho que é assim que escreve, tá? Aí a gente muda a fonte dele para branco, o texto. E o plano de fundo dele a gente muda, vamos colocar uma outra cor aqui, ó, para diferenciar, tá? E a gente dá para ele nascer invisível e para ele colapsar, tá? E o outro aqui a gente também faz a mesma coisa, ó. A gente bota para colapsar, tá? Quando ele não tiver um set state. Vem nesse texto unselect, tá? Abre o workflow e eu vou dar um set state, element actions, set state, aonde? No grupo corpo, o grupo, qual que a gente selecionou aqui? Grupo exemplo 1, não é isso? Grupo exemplo sorteio 1. Vamos lá. Grupo exemplo sorteio 1. O custom state números selecionados. A gente vai fazer o seguinte, o valor dele vai ser grupo exemplo sorteio, números selecionados, minus item, tá? Que é o unselect que a gente está selecionando aqui, certo? Cadê? Minus item. Minus item. E o que é o minus item? É o current cell number, tá? Esse aqui eu vou deixar da cor vermelha, que é o unselect, certo?
Vou duplicar ele. Não, duplicar não. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Não é duplicar, tá? A gente pega o texto aqui selecionado, abre o Workflow, tá? Aí eu vou pintar ele da cor verde para diferenciar. Vou botar azul, pronto. Vou dar um set state. Aonde que é o set state? No grupo, exemplo, sorteio 1, o custom state, o número selecionado, o valor dele vai ser grupo, exemplo, sorteio 1, números selecionados, e aí a gente vem o plus item. Ó. O que é o plus item? É o current cell number. Tá? E agora nós vamos entrar com duas condicionais aqui, ó, nos dois textos. Tá? A gente precisa entrar com duas condicionais para poder funcionar aqui. Tá? Ó, não está aparecendo, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai entrar com as condicionais. A primeira, no texto number select. A primeira condicional é a seguinte. Quando o grupo exemplo sorteio 1, custom state números selecionados, contiver o current cell number, então esse elemento é visível. Tá? E quando o grupo exemplo sorteio 1, custom state números selecionados, não contém o current cell number, então esse elemento fica invisível. Tá? E no texto unselect, a gente entra com um custom state na engenharia reversa. Tá? Como que é feito? Ó. Quando o grupo, exemplo, sorteio 1, custom state números selecionados, não contém o current cell number, tá? A gente começa com não contém, aí ele é visível. Tá? E quando o grupo exemplo sorteio 1, custom state números selecionados contém current cell number, então ele não é visível. Vou fazer uma correção aqui, tá? Ó. Quando é unselect, não é o minus item, é o plus item, tá? Porque não tem, a gente quer que adicione, então é plus item aqui. E quando ele já tem, a gente quer que ele remova, então é minus item, tá? Não é plus item, a gente quer que retire a seleção, tá? Selecione e retire a seleção. E precisa colocar uma condicional aqui também, tá? Vamos visualizar aqui. Ó, já está funcionando, tá vendo? Só que eu vou mudar as cores aqui, tá? Para ele selecionar e desselecionar. Select, unselect. É essa a função que eu quero aqui, tá? Para a gente escolher quais os números que a gente quer. Só que eu vou mudar aqui a cor, tá? Vamos lá. O unselect eu vou deixar ele branco, né? Background branco. E a cor preta da fonte. E o select eu vou deixar background preto, a fonte branca, tá? E eu vou colocar aqui borda sólida com 2 de borda, tá? Da cor branca. Vamos verificar visualmente como fica isso. Ó. Certo? Fica mais bonito assim, né? Então, a gente, nesse terceiro exemplo, está aprendendo a selecionar como se fosse o sorteio dos números. Agora, a gente vai visualizar esses números sorteados num repeat grupo separado. Olha como é simples. Pega esse grupo aqui, dá um Ctrl D dele, tá? Esse aqui vai ser o grupo exemplo sorteados, tá? Aqui, ó, números sorteados, tá? Esse aqui vai ser o repetir grupo
números sorteados. O conteúdo dele vai ser number, tá? Só que ele vai simplesmente mostrar o grupo exemplo 1. Números selecionados. Ou seja, aqui vai aparecer o que a gente selecionar como se fosse a simulação do nosso sorteio. A gente tem aqui a nossa cartela, né, a nosso painel de bingo, e a gente sorteou o número 6. Apareceu lá. Sorteou o número 11, número 15, ó, número 18. Lá vai aparecendo os números sorteados, como se fosse o sorteio de uma cartela mesmo. Ó, tá vendo? Até dá bingo lá, ou o que quer que você esteja fazendo. Se você clicar de novo, ele retira, tá? Você pode colocar para aparecer na ordem aqui, ó. É simples também. Descende, tá? Coloca yes. Vamos testar com o yes. Se não for yes, a gente inverte. Ó. Selecionado, sorte, descende. Aí funciona assim. Vamos lá. 1, 11. Tá, é o contrário. Aqui, ó. Descende, não. Ele vai colocar o número na sequência. Mesmo que for sorteando, ele vai alinhar na sequência aqui. Olha como é que fica. Sorteou 6, sorteou 3, ó. Ele coloca na sequência, tá vendo? Sorteou 1, o 20, o 18, ó. Ele vai colocando na sequência, tá vendo? Beleza, pessoal? Então, dessa forma, a gente termina essa aula de hoje, tá? Se gostou, por favor, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participe conosco. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso, tá? A tecnologia e conhecimento gratuito. Se a aula valeu o seu joinha e você não for inscrito, se inscreve no canal aí, ativa o sino das notificações, você vai estar me incentivando a trazer aula nova toda semana. Deixe embaixo aí nos comentários do vídeo o teu pedido de aula, a tua crítica, a tua dúvida, a tua sugestão. Participa dos nossos grupos de ajuda no Telegram, no WhatsApp. Segue a gente lá no canal do Instagram, lá da Rincon Informática. E se quiser falar a respeito de algum serviço, alguma outro assunto relacionado à tecnologia, pode mandar e-mail para a gente no canal rinconinformática@gmail.com. Se não for membro e quiser apoiar a gente de uma forma mais abrangente, clica no botão Seja Membro aí. A gente tem 2 tipos de associação bem barato, um de 3 e um de 5 reais. E cada um tem umas vantagens exclusivas ao tipo de apoio que você vai estar dando para a gente no Seja Membro, ok? As próximas aulas, na próxima semana, a gente volta a ter aula de plataforma de streaming, de sistema escolar e de tecnologia e inteligência artificial. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau.